Nós vamos dar início fazendo uma leitura do primeiro livro do Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. É o capítulo 3, Origem, Natureza e Destino. Questão 613 do Livro dos Espíritos. Qual é a origem do espírito? Onde está seu ponto de partida? Forma-se a partir do princípio inteligente individualizado? São 3 perguntas, né? E aí nós vamos para Gênesis, capítulo 3, item 20. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. E é este o tema da noite, né? Da mônada primitiva ao espírito imortal. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um lar de esperanças, uma escola de amor e um hospital de misericórdia. E falar da doutrina dos Espíritos para nós é muito simples, muito fácil até. Não tão simples e não tão fácil é tornar-se aquilo que falamos. Mas como somos imortais, temos a eternidade pela frente, o primeiro passo já é um começo fantástico, porque muitos sequer ou se negam a dar. A doutrina dos Espíritos tem uma característica que me encanta, é a universal. Qualquer um, letrado ou não, tenha ou não uma crença, pode estudá-la e pode receber esses ensinos, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. E ainda, além dessa característica, ela não impõe, ela propõe. E o que propõe é baseado em fatos de experiências morais. E Kardec foi muito claro ao afirmar que é preferível rejeitar 99 verdades do que aceitar uma só mentira. Então, para os que não nos conhecem, não acredite em nada do que eu disser. Por isso, está sendo gravado e transmitido ali. Está sendo gravado o vídeo aqui, e se falhar o áudio ali, e se falhar os 3, tem a nossa consciência que tudo que gravamos nela torna-se indestrutível. E vamos fazer em breves palavras, porque eu gastei décadas de estudo para entender a nossa verdadeira origem, a partir desta frase de Allan Kardec, que consta na obra A Gênese, e já está ali tudo separadinho. Se alguém duvidar do que eu pus aqui, confirma ali. E se não acreditar no que está ali, vai consultando outras traduções, até ter a certeza. E se duvidar de todas elas, convoca os Espíritos. Foi assim que Kardec o fez. E pergunte diretamente a eles. Vocês perceberam as 3 interrogações do próprio Kardec? Porque isso está numa dissertação do Kardec.
que é um dos mais lúcidos discípulos de Jesus e, por sinal, também um dos mais lúcidos da falange, o Espírito da Verdade. Então, quando falarmos o Espírito da Verdade, é a falange na qual Kardec, São Luís, Santo Agostinho, São João Evangelista, Hahnemann e vários outros luminares, sem cercas e sem cerceamentos nos seus pensamentos, que Leon Denis fala que a doutrina é para mentes livres, que não tem amarras, porque a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. E dentre outras coisas, tiramos essas 3 interrogações da questão 613. Qual é a origem do Espírito? E aqui o Espírito está com E maiúsculo. E nós, que estamos aqui, somos o Espírito com E maiúsculo? Tem certeza, Nilma? Somos Espírito. Eu tenho certeza que não sou o que está aqui. O que não está aqui é. O que está aqui é apenas uma diminuta fração, e nós vamos mostrar isso na própria obra de Kardec. Vou de novo. Qual é a origem do Espírito? A individualidade, o ser imortal, completo eu. Onde está o seu ponto de partida? Onde ele começa de fato. Forma-se a partir do princípio inteligente individualizado, porque tem a palavra individualização e a palavra individuação. Vocês sabem a diferença das duas, não sabem? Individuação somos nós com a mesma forma, com os mesmos caracteres, tornar-se uns diferentes dos outros no comportamento, no pensar, no sentir, no falar, no agir. Ou seja, fulano está com a mesma roupagem humana, mas comporta-se à semelhança de Chico Xavier. Ou outros comporta-se à semelhança de outros seres, que às vezes é o avesso do próprio Chico. Então, individuar-se é estar no mesmo contexto, com a mesma roupa, com os mesmos potenciais e comportar-se diferente. Agora, individualizar-se é vocês imaginar uma gota d'água, que é uma individualidade de mais de 9 trilhões de moléculas. Então, individualizar-se é a soma de muitos. Então, o Espírito, como princípio inteligente, é a menor partícula que existe no cosmos. Chama-se também de mônada primitiva. Também de princípio inteligente do universo. De átomo primitivo, conforme está na questão 540 do Livro dos Espíritos. E a alma, conforme está em A Gênese, está tudo aqui para vocês consultar em loco, porque o que eu pus aqui eu posso ter inventado tudo, porque alguém já me disse isso. Por isso, cuidado das notas de rodapé, que deu muito mais trabalho do que a organização do próprio livro, para colocá-las com bastante acerto. E ela vai estar corretamente, ou 100% correta, somente na 10ª edição. Até na 9ª ainda houve algumas falhas, alguns tropeços. Tudo bem até aqui? Então respirem fundo. O piloto não sumiu, ele está no comando, porque nós vamos nos deixar conduzir. Porque se eu for falar da minha vaidade pessoal, não vai acrescentar muito talvez. E nós vamos nos comunicar como se nós fôssemos um, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Está separadinho também no item 8 do capítulo 11. Se substituirmos o individualismo pela fusão dos seres,
desaparecem as misérias sociais, porque eu sou você. Ou somos um. Porque quando olho para você, eu estou me vendo no espelho. Quando Miramês disse isso para mim a primeira vez, eu assustei. Falou, meu filho, que eu estava reclamando de tudo. Falou, olha em torno, faz um giro de 360 graus. E eu fiz. Tudo que você olhou é você mesmo em suas diversas etapas. Está reclamando de quê? E ele coloca numa de suas obras, e nós colocamos em nosso primeiro livro, ser feliz é respeitar a divindade, o ser dos seres, a alma do universo, amando todas as coisas e transformar-se num anjo, fazendo isso do micro ao macrocosmo. Então, na obra Gênesis, como eu estava dizendo, no capítulo 2, no item 27, Kardec começa a dissertação assim, porque esta obra, 90% dela é de Kardec, buscando na sua essência consciencial ou entrando em conexão com uma caixa, o registro cósmico. 10% mais ou menos foi Camille Flammarion psicografando ele próprio, porque Galileu é o mesmo Camille. Se eu fosse o espírito encarnado, Galileu não psicografaria ele próprio. Correto? Então tem algo a mais fora dele. Então o homem é um pequeno mundo. Então nós somos um pequeno mundo. O diretor é o espírito. Eu já fiquei meio balanceado quando ouvi isso. O diretor é o espírito. Eu falei, mas eu pensava que eu era o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para ele a sua criação, da qual ele seria Deus. E agora que eu não sou mesmo esse moço, porque eu não sei nem o que é o corpo. Quem de vocês sabe que uma única célula tem 100 trilhões de átomos físicos do sistema estequiogenético da tabela periódica? E o átomo primitivo que compõe o átomo físico, conforme está no Livro dos Espíritos, questão 34A, com Kardec. Então, a molécula secundária, que é a da matéria física, que compõe todas as formas, é uma porção da molécula primária. Que, com certeza, vocês imaginando molécula primária, é uma junção dos átomos primários ou dos átomos primitivos. Só para vocês pensarem, está ali. E veja o que ele coloca, que nos chamou profundamente a atenção. Em algumas traduções está somente, mas o só ou somente não deixa nada fora, só o conhecimento. Se você falasse só isso ou aquilo, então somente o conhecimento do princípio espiritual considerado em sua verdadeira essência é o átomo primitivo, é a mônada primitiva, é o espírito, princípio inteligente do universo. Até aqui tudo bem? Então somente estudando isso, e ainda além disso, o da grande lei de unidade. Vocês sabem como funciona isso? Pietro Baldi dá um show na obra A Grande Síntese. E aqui tem mais de 70 citações de Pietro, que me tirou da loucura esse negócio das unidades. Ele narra assim: cada individualidade é composta de individualidades menores. Uma célula composta de moléculas. E essas individualidades menores, moléculas, compostas de outras ainda menores, átomos. Eles são compostos de outros ainda menores até o infinito negativo, que nós chamamos de o princípio inteligente do universo, que foi a linguagem que ele teve para aquele momento, mas a origem da vida, a origem do Espírito. E ele vai além. Vou de carreirinha agora. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação,
pode dar ao homem a chave desse mistério? O que somos de fato? Aquelas 3 perguntas que fizemos. E mostra-lhe a sabedoria providencial e a harmonia exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Tem alguma coisa errada com a criação divina? Se ele é a suprema sabedoria, não tem nada errado em parte alguma. Errado sou eu que não tenho as lentes para enxergar a perfeição e a harmonia em tudo. Mas seu vizinho está no estágio consciencial de sua evolução, porque ele só sabe fazer aquilo. Agora, se eu sei um pouco mais do que ele, eu deveria usar de compaixão, de indulgência e exemplificar o que eu estou falando que é melhor do que o que ele faz. Porque se eu julgá-lo, eu estou condenando a mim próprio. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu julgo o outro, condeno a mim mesmo. Ou quando eu digo a você, eu não te perdoo, condenei a mim mesmo. Porque o perdão faz bem para quem perdoa, porque me liberta do ofensor. Agora, o ofensor não está liberto da ofensa, do prejuízo que ele me deu. Jamais eu vou esquecer da ofensa. Agora, quando eu perdoo, é porque eu compreendi o nível consciencial que o outro se encontra e não sofro com a criancice que ele fez. Porque o bem ou o mal que se praticam é para si mesmos que são praticados. Pietro Baldi, a grande síntese. Até aqui está tudo bem? E Kardec pega pesado na sequência, na obra Gênesis, no capítulo 2, e não nesse trecho que eu acabei de ler. Comparando Deus, o arquiteto cósmico, com o Espírito, se um de nós pensarmos, Deus sabe mesmo antes de pensarmos. E ele fala, se a menor partícula do corpo se mover, o Espírito sabe. Eu falei, agora que eu não sou ele mesmo. E eu fiquei naquele conflito existencial, que sou eu afinal? E não somente Kardec responde isto na sua obra, porque basta vocês estudar o Livro dos Espíritos, porque se tivesse a revista Espírita aqui, eu teria pego ela. Se vocês analisarem somente esta obra, na questão 455, que é uma dissertação do próprio Kardec também, vocês vão perceber que pelo sonambulismo ele afasta a alma do corpo. E quando ela afasta do corpo, ela olha para um lado, vê o seu corpo, e olha para o outro, vê o seu espírito. 2 seres, ela e o espírito, e ainda um terceiro que é o corpo. Os laços no plural que os unem, o laço perispiritual que é indestrutível, que une a alma à sua consciência, ao seu espírito, e o laço que é provisório enquanto existir o corpo, para gerenciar o corpo, que é o laço perispiritual, que é confeccionado na velocidade da luz, conforme a questão 187 da obra citada. E conforme a alma foi afastando do corpo, aproximando-se do espírito, que é a sua essência, a sua consciência, agora ela olhava para o corpo e via o interior das células, mas com a energia, com a potência do seu Senhor. E ainda antes disso foi mais complexo para ela, porque ela percebe que o corpo conversava com o espírito, e ele conversava com o corpo, e eles se entendiam. Falou, mas esse não obedece nem a mim, e o outro nem sei quem é. Até aqui tudo bem? Eu estou indo bem na câmera lenta. E se vocês forem na obra, o que é o Espiritismo? A questão é de número 127. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações.
Posso entrar em contato com elas? Com as minhas diversas encarnações? Segundo ele, sim. Conforme consta na Revista Espírita de 1866, mês de junho, em 2 artigos chamados Sono do Espírito. Artigo nos quais o Dr. Calais, quando encarnado, era médico e ele exercitava a medicina diferente dos seus colegas. Os seus colegas prescreviam remédio e ele prescrevia a mudança moral do doente, porque cessando a causa desaparece o efeito, porque Deus não criou doenças. Então as minhas falhas morais é que me adoecem, o meu pensar, sentir, falar ou agir, ou os excessos de variada ordem. Mas como tudo morre para renascer, para se renovar, conforme a 5ª lei moral da 3ª parte do Livro dos Espíritos, um dia o Dr. Calais desencarna. E ele segue agora curando almas na velocidade do pensamento. Mas de repente ele se viu dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina. E ele pergunta, com certeza tinha dúvidas, e eles respondem. E quando responderam, ele percebeu que estava respondendo para ele mesmo. E quando ele se vira para perguntar de novo, ele percebeu que todos eram a grande lei de unidade. Eu sou a soma de muitos. Emmanuel. Somos sempre a soma de muitos. E poderia viajar em outros textos que separamos aí, mas vamos deixar só essas provocações por enquanto. Vamos fazer uma viagem simples. Para Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, o espírito é a soma de todas as vivências. Agora o espírito com E maiúsculo, o individualizado ou a individualidade. E a alma é apenas um ponto de autoconsciência pura, mas ainda dorme para a realidade da qual ela faz parte. Porque na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor, logo após Kardec mostrar que a alma é uma coisa e o espírito é outra, ele é o todo, ela é a parte, ele mostra que nós somos uma diminuta fração desse todo encarnado, e ele é a prova viva disso, porque nós sabemos que Leon Denis, antes de ser Leon Denis, ele fora Jerônimo de Praga, o fiel escudeiro de João Hus, ou Jan Hus, que era a encarnação anterior de Hippolyte Léon Denis Rivail. E o curioso é que o próprio Leon Denis narra em sua obra que Jerônimo de Praga foi o seu mentor durante 50 anos. E nós queremos um mentor e não sabemos que o mentor é a nossa própria consciência. Então, o que ele era antes, com certeza um pontinho, como se faz com uma laranjeira, eu posso plantar uma semente de uma das laranjas e fazer não só uma outra laranjeira, um laranjal inteiro. Ou eu posso tirar um galho que já está produzindo e fazer uma muda. Ou posso até pegar um limoeiro, fazê-lo de cavalo, cortar o galho da laranja e fazer uma parceria. Mas falam para nós que 2 espíritos não podem animar o mesmo corpo. Aí na enxertia não está 2 espíritos animando o mesmo corpo. Eu não vou entrar nos detalhes disso, mas se vocês consultarem a obra, 2 volumes, um pouco mais robusto por causa do tamanho do nosso segundo livro, de Hermínio Corrêa de Miranda. Ninguém conseguiu desbancar a obra desse moço até hoje. Ele mostra lá vários espíritos animando o mesmo corpo, mas mostra também a possibilidade de um espírito animar vários corpos. E seria moleza, porque Kardec também fala disso. Está facinho aqui. Alguém quer ler? Porque eu posso falar que estou lendo e fazer mímica. E enganar você, não posso? Então está na Revista Espírita
de 1868, mês de setembro. Se eu falei besteira, tá certíssimo. Fique à vontade. Os habitantes da terra não trabalham para o seu adiantamento material? Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados acréscimo nosso, como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazê-la progredir ao mesmo tempo que eles mesmos progridem. É a coletividade de todas essas inteligências, encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, que constitui propriamente falando a alma da terra, da cada um de vós faz parte, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a direção do espírito-chefe. Este é a cabeça, os outros são os braços. Ficou claro? Vou ler de novo. Só um trecho. Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Você faz parte de qual espírito? De André Luiz? De Joana de Ângeles? Quem é o mentor da casa? Aqui nós temos o Olegário. O Olegário, ele pode ser o cabeça, e nós somos frações. O cientista, ainda encarnado, Michio Kaku, na obra Mundos Paralelos, ele fala que a árvore genealógica inteira pode ser um espírito único. E você está brigando com a sua sogra, a sogra com a nora, e ele está brigando com ele mesmo, porque faz parte de uma só realidade. E aqui está claro, somos células do corpo do Cristo. Paulo de Tarso. Então isso não é novo. Então, se somos células do corpo do Cristo, então é lógico pensar quando ele diz: eu estou em vós, vós em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se eu sou ramo da videira, eu sou parte. E Paulo de Tarso, além de lembrar que somos células do corpo dele, e ainda complica a nossa vida um pouquinho mais, somos membros uns dos outros. Nós não estamos dentro da aura uns dos outros agora. Nossa aura tem mais ou menos 20 metros de ser humanos comum. A aura vital do Chico tinha de 12 a 20. A nossa somada, segundo Miramês, a maioria dos seres humanos tem em média 20 metros. Então todos vocês estão dentro da minha. Se eu olhar para um átomo, ele está como onda. Ele para e faz pose e interage comigo como partícula. Vocês sabem disso. A física quântica hoje sabe disso. Mas Kardec sabia disso muito antes. E eu falo sem medo de me equivocar. Quem criou a física quântica não foi Max Planck. Se existir alguém, foi Kardec, porque a síntese da questão 540 é dele. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, que é muito, mas muito, muito, muito menor do que o quanto de energia, que é a menor partícula que a física quântica reconhece, que é o espírito na sua origem. Então não é difícil, vamos fazer uma pequena viagem e vocês vão perceber que é simples compreender essa realidade que nós estamos falando. Porque se olharmos para o nosso corpo, quantas células compõem o corpo? Para o cientista, o terapeuta, o escritor, o orador Deepak Chopra, nosso corpo é composto de 600 trilhões de células.
mesmo que fosse somente os 100 trilhões que a física acadêmica reconhece, já é muito. Mas 100 trilhões ou 600 formam apenas 10% da massa do corpo. O restante dessa massa é composta de vírus, ultravírus, vermes, micróbios, e foram criados para sustentar o corpo. Mas quando a garganta inflama, a gente quer tomar anti-inflamatório ou até antibiótico para matar as bactérias, ou numa virose matar os vírus, mas são eles os responsáveis pelas doenças? Segundo o contemporâneo de Kardec, Claude Bernard, Antoine Béchamp, não são eles. Para Louis Pasteur, que nasceu à época de Kardec, também em 1818, Louis Pasteur, 1816, Antoine Béchamp, e 1813, Claude Bernard. Enquanto Louis Pasteur passou a vida inteira criando vacinas, remédios para destruí-los como os causadores das doenças, Claude Bernard falou: isso não é verdade. São os ambientes, o pensamento em desalinho, a emoção desgovernada, a palavra em desequilíbrio, a atitude dissonante com a lei de harmonia, é que os torna agressivos. E Antoine Béchamp registrou, visualizou os pacientes criando os parasitas que vivem, segundo Leon Denis, no interior dos átomos. Agora imagine o tamanho de um átomo. Imagine um parasita já desvitalizando um átomo, porque o núcleo de um átomo é um centro vital. E ele chamou na época de prótites esses pequenos seres, que André Luiz mais tarde chamou de vírus, de vibriões psíquicos, de larvas mentais. E chamou ainda de vampiros. Ele não estava falando de vampiros como Drácula, nem como espírito desencarnado, com essas criaturas minúsculas que nós criamos pela magia verbal, quando falamos mal da vida alheia, pela magia mental, quando pensamos mal da vida alheia, pela magia antifraterna, quando fazemos fofoca e causando a confusão entre as pessoas, e por quem é adepto a fazer bruxaria e magia negra mesmo. Mas Ramatiz reconhece que a pior magia negra é a fofoca, e ninguém se ocupa de fofoca, não é verdade? Porque sabe que uma mente fazendo isso está matando a si própria. Porque está aí a causa do câncer, que é o karma do prejuízo que damos aos outros, seja moral, seja físico. Por isso, vamos fazer a viagem. Então imagine essa quantidade de vidas compondo o nosso corpo. Agora divida o corpo em 10 sistemas principais. Não precisa, nem vou citá-los todos. Só imagine aí o sistema ósseo, o muscular que o reveste, o sanguíneo que o nutre, o respiratório que canaliza 70 e poucos por cento da nutrição, o digestório mais ou menos 5%, a pele que canaliza mais de 20% da energia que toca ou o sol, a água. Imagine só esses por enquanto. Agora, quantas vidas compõem um dos nossos sistemas? E quantos seres interagem com esse sistema diariamente? Vamos imaginar o sistema respiratório. Quantas vidas vindo da natureza, enriquecidas com as suas essências, chegam até nós pelo ar? E às vezes a gente não percebe isso. Ou até pela luz, porque o reino vegetal transforma a luz em alguma coisa. Embora sendo vários sistemas, se um deles adoecer, o corpo fica de pé? Morre. Se um órgão se rebelar dentro de um dos sistemas, o corpo morre. Se um agrupamento de tecidos, que é uma consciência menor, rebelar-se num órgão, como no caso do meu irmão, as células
do coração, da câmara maior, da que bombeia o sangue para o corpo, falou: não queremos trabalhar mais para você. E por mais que colocou o mais sofisticado marca-passo da época, o corpo parou. Agora imagine só uma célula desse tecido rebelando-se. Ele adoece. Imagine uma molécula desconexa dentro do tecido. Ela adoece também. Imagine um átomo, porque Kardec está aqui no Livro dos Médiuns, deixei marcadinho, Laboratório do Mundo Invisível, do item 126 a 131, nós podemos criar átomos quando pensamos. Só um átomo em dissonância, o sistema inteiro desarranja e o corpo também. Mas as células do coração, elas têm em média 5.000 bactérias domesticadas com o nome de mitocôndrias, usinas de forças. E dentro das mitocôndrias trabalham vírus em perfeita harmonia. Se um se rebelar, um vírus somente com a sua capacidade de virulência, ele mata um homem em poucos minutos. O antrax, por exemplo. Ele nos asfixia em menos de 2 minutos e tira a nossa vida, um vírus. Somente. Até aqui tudo bem? Então vamos, o átomo é feito de quê? O átomo físico, que compõe as moléculas, que compõe as células, que compõe os tecidos, que vai confeccionar os órgãos, os sistemas, o corpo todo. Conforme Kardec, a gênese está aqui, vocês podem ir lá na lição, a gênese orgânica. Tudo que existe no planeta Terra, todas as formas são feitas de átomos. E basicamente de 4 átomos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Com carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Oxigênio mais ou menos 65%. E quando respiramos, agradecemos? Ou estamos respirando falando da vida dos outros? É um veneno lento, segundo Miramês. Então o átomo é feito de partículas, que nós chamamos de partículas intraatômicas: elétrons, prótons, nêutrons. Até aqui tudo bem? Não faltaram as aulas na universidade, lá na escola? Agora, tudo no átomo começou no nêutron. É a base, é a origem dos demais. O nêutron é que se transforma em próton, que se transmuta em elétron, e os elétrons em fóton, e o fóton forma a consciência do próprio átomo. Até aqui tudo bem? E o átomo, normalmente, nos elementos que compõem o seu núcleo, próton e nêutron, é feito de quark, ou de quarks, que são feitos de outras partículas menores, e para encurtar a história, até remontar o bóson de Higgs, que é a menor partícula que a ciência acadêmica reconhece. Mas antes do bóson de Higgs existe a bioenergia, que é a transmutação da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. André Luiz, obra Libertação, que está no nosso primeiro livro também. Então a matéria que nós vamos usar para dar forma ao nosso pensamento, transformar-se em energia mental, essa matéria mental, e em bioenergia, a energia que vai gerar, nutrir, organizar e manter a vida, está aqui em torno. Ela é uma transmutação do fluido universal ou cósmico. Esse é uma transdução do éter cósmico. Leon Denis, antes do fluido cósmico existe um fluido antes, que é o éter. E antes do éter, um mais sutil ainda, que nós chamamos de o psiquismo divino. E do psiquismo divino nasce o espírito, o princípio inteligente do universo. Mas antes do psiquismo chegar, existiu o hálito divino, que é a lei. Antes da lei, o verbo criador, que é o pensamento cósmico. Antes do verbo, a luz incriada, que é Deus. Então, na câmara lenta, Deus, a luz incriada, o ser dos seres, a alma do todo, o verbo criador. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo
era Deus, porque tudo que existe, existe em Deus. Fora de Deus nada existe. Em Deus tudo é imanente. Imanente é que não sai da minha mente. Pode emanar algo para você, Bruno, para você, Fernando, e para a nossa ilustre visitante, para a Alice também. Agora, em Deus tudo é imanente, porque nós existimos nele e fora dele nada existe. Então Deus, o Verbo, o hálito divino, a lei, da lei nasce o psiquismo divino, a matéria-prima do cosmos. Dele emerge o Espírito, o princípio inteligente do universo. Então fica fácil agora. Então a menor partícula que existe, o Espírito, como princípio inteligente do universo, não há individualidade. Isso está claro no livro dos Espíritos. Na questão 25a, entre parênteses, aqui eu estou falando do Espírito, princípio inteligente do universo, não da individualidade que tem o mesmo nome. Questão 76 da mesma obra. Agora eu estou falando da individualidade e não mais do princípio inteligente, porque lá a pergunta foi: que definição podeis dar dos espíritos, com E maiúsculo? São os seres inteligentes da criação. Lá no início, o que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Então, um é o princípio, a semente, o outro é a laranjeira inteira. Ficou claro? Então vamos bem na câmera lenta, e amanhã a gente faz tudo o caminho de novo, falando dos elementais, porque é a mesma coisa. Onde houver 2 ou mais em meu nome, lembra com Jesus? Tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Qual o mais pequenino? Não é o Espírito? Na sua origem? E a grande lei de unidade. Então esta é a partícula na sua verdadeira essência, o Espírito recém-saído do psiquismo divino. E são vários autores, e nesse capítulo sintetizamos muitos. Joana de Angelis, por exemplo, na sua complexidade, ou no sentido profundo do termo, a energia que hoje compõe a vida, ou a energia que é vida, conforme está na obra, constitui-se do psiquismo divino. Então a energia que hoje compõe a vida constitui-se do psiquismo divino. E na Gênese, Kardec, esse elemento cósmico é único, não é espírito e matéria, é só espírito. E bastaria a questão 540, tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo primitivo, não o átomo da matéria. Até aqui tudo bem? Quer que eu refaça? Onde houver 2 ou mais em meu nome, forma a primeira consciência elemental. E tudo que existe, inclusive o nosso corpo físico e o nosso perispírito, é composto de elementais. Tudo. E tudo é vivo, desde a luz na sua expressão mais simples, que é o espírito na sua origem. Simples e ignorante para alguns, simples e sem ciência. Foi por isso que Kardec, na questão 613, também colocou: cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir. O que vocês desejam construir? Um órgão novo? É possível, porque Camille mostra isso em sua obra, na obra A Morte e Seu Mistério, volume 1. Com a mentalização eu posso criar um órgão novo. Com a mentalização eu posso criar átomos e transformá-los em alimentos, em medicamentos. Kardec, Livro dos Médiuns. Eu posso criar moléculas saudáveis, condensando os fluidos em meu perispírito e gravando neles as minhas virtudes. A Gênese, capítulo 14. E reconstruir o corpo. Até aqui ficou mais ou menos claro? Então, quando Kardec conversou com o espírito das flores, que na casa do nosso irmão Luiz Henrique, da Flávia, da Luísa, da Lívia, tem um orquidário, e a gente percebe a presença nítida dos elementais, porque muitas orquídeas já têm um formato humano. Segundo a mestra em biologia, você fez outra coisa, mas a professora de biologia, a bióloga aqui presente, a orquídea
Tem o aparelho reprodutor mais especializado do reino vegetal. Todo. Ela está no topo. Por isso que a gente conversa com ela e elas florescem o ano inteiro. E agora tem uma bonitona lá no Paraná que floresce em janeiro e vai até dezembro com a mesma flor, com o mesmo vigor. Como que ela faz isso? Quando floresce, floresce uma vez, quiçá duas. Que tem umas que tem 10 anos, que eu tenho amigos que não florescem, nunca floresceram. Vou bem na câmera lenta. Então, 2 espíritos, princípios inteligentes ou mais, formam o amor. O amor é a reunificação das mônadas no todo, na unidade que é Deus, e em unidades cada vez maiores. 2 ou mais formam o amor substância, e antes dele, segundo Joana de Ângeles, não existia criação. Tudo começou ali. E a partir do amor é que nasce o centro da vida maior, o que nós chamamos de Akasha, onde ficará registrada a experiência de todas as coisas e de onde todas as coisas sairá ou começará a sua trajetória, mais exatamente, para a composição da vida em todas as suas expressões. Porque o amor, além de ser o mais potente antídoto na cura de todas as doenças, segundo Joana de Ângeles, ele gera a vida, ele nutre, organiza e mantém em todas as suas expressões. Desse éter cósmico transmuta-se o fluido cósmico, que é composto já de seres incontáveis, porque o espírito começa como fluidos. Miramês e André Luiz. Miramês em filosofia espírita e André Luiz nos domínios da mediunidade, capítulo 17, quando fala do passe. A energia que eu vou usar para aplicar o passe em você é espírito, que eu vou atrair pelo meu pensamento e formar a matéria mental e criar um átomo novo, uma molécula nova para te ajudar a consertar o corpo, se for o caso. Ou a respiração consciente, na qual eu vou pacificando o próprio corpo, relaxando os próprios músculos e dando maior elasticidade nas artérias, circula-se melhor o sangue e saram as dores. Você já fez isso? Já fizeram? E da matéria mental que surgiu do fluido universal, nós vamos formar a bioenergia, formar os átomos a partir de sua origem. O bóson de Higgs, considerado a partícula de Deus, ali os neutrinos, 1 segundo somente, atravessa o nosso corpo 1 trilhão de neutrinos a cada segundo. E o que nós fazemos com essa energia? 1 trilhão. Nós poderíamos compor leptons, mesons, bários, quarks, compor os átomos, formar moléculas, criar novas células, construir novos tecidos, formar novos órgãos com a mentalização, como nos ensina Camille Flammarion. E todo o energismo do corpo, todos os átomos são substituídos a cada 20 dias mais ou menos, todos. E nesse processo de seleção, cada um vai individualizando-se conforme o seu processo de vida. Porque quem comigo não se ajunta, espalha, como disse Jesus. Então, quando eu penso na mentira, eu estou destruindo o meu próprio universo, na maldade, na maledicência e assim por diante. Quando eu penso na bondade, na verdade, e sabendo que a verdade é mãe da liberdade, o amor mãe ou pai da paciência, da abnegação, da piedade e etc. Então, quando eu vou imaginando alguma coisa, eu estou no mínimo interagindo com a matéria mental. E Kardec foi muito claro em obras póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas vivências,
com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E um dia eu fui lagartixa, não fui? Como que a lagartixa constrói um rabo novo em pouco mais de uma semana e eu não sei fazer uma parte do meu corpo? É isso que descobrimos. E é simples, mas precisa sermos responsáveis pelas nossas criações. Bem devagar e na câmera lenta. Uma semente para nascer antes tem que morrer. Isso está na Gênese, a Gênese orgânica ainda. E por mais que ela se recuse a relacionar com seus semelhantes, sozinha ela não constrói, mesmo usando da casca ao interior, a menor folha de um vegetal que ela almeja ser. Kardec. Ela vai ter que assimilar átomos da terra, e terra seca entra em semente? Ela só entra se tiver o auxílio da água para umedecer tanto a casca da semente quanto a terra. A água equilibra-se sem a presença do ar? Alguém tem bomba a vácuo aqui? Produção, se tiver, vocês fazem a experiência, vocês podem pegar, ali está a metade de água mais ou menos. Tira o ar, a água ferve em temperatura ambiente, ela desequilibra. E o ar sem a luz não é nada, porque o reino vegetal inteiro só transforma luz em alguma coisa. Então é simples imaginar que uma semente, para ser uma árvore, ela precisa incorporar elementos da terra, da água, do ar e da luz. Tem N outros, mas vamos ficar só com esses, porque tem outros de múltiplas dimensões. Só pense. Então o princípio inteligente é a menor partícula. Ele não chega a ser espírito sozinho. Vocês viram aqui que a alma do mundo é o conjunto de espíritos encarnados e desencarnados sob a regência do Cristo. E ao mesmo tempo, imagine a alma encarnando como um ponto de autoconsciência pura. Ela vai agregando seres na sua estrutura à semelhança de uma semente e vai tornando-se um ser individualizado dentro do espírito. Ela pertence ao Espírito, neste condomínio onde múltiplas almas, porque se temos quase a idade do universo segundo Joana de Ângeles, Dr. José Raul Teixeira, que é doutor em física, ele diz que nós temos os humanos no planeta Terra, no mínimo 1000 encarnações cada um, na forma humana. E Divaldo Pereira Franco, não sei se falou pertinho dele partir, para não queimar ele antes de chegar o momento, um elemental no pré-humano, porque ele vem lá da origem, passando por todos os setores em outras dimensões conceptuais, até chegar no reino mineral. E Kardec mostra os elementais coordenando átomos, a Matiz coordenando elétrons, a Aulus, nos domínios da mediunidade, coordenando fótons. E nós sabemos que a história começa bem antes, e nós colocamos isso no capítulo 6 do nosso livro. Aí começa a imaginar, continue. Se alguém coordena átomos, Kardec percebeu, conversando com o espírito das flores, um elemental. Aí vocês imaginam as fadinhas, era o Peter Pan das fadinhas, porque quem gerencia, quem comanda a fadinha só precisa vestir uma roupa semelhante como fez Jesus para falar conosco, vestindo uma roupagem semelhante à nossa. E Kardec falou que esses seres são responsáveis pela qualificação dos alimentos, sabores, odores, cores, tudo. Então tudo que nós estamos comendo são seres vivos, mas às vezes não vemos. Então, Sebastião, tudo isso, a física quântica está presente na multidimensionalidade do espírito. E isso é importante a gente conhecer, porque a gente sabe onde a gente vai pedir. Por exemplo, aquilo que a gente chama de autoencontro. Eu, sua alma, vou encontrar com a minha consciência, meu Cristo interno, na mente. Mas
Se eu vou, por exemplo, consertar meu pezinho, eu vou para o perispírito, é mais fácil, mais rápido, não é isso? Então veja, se alguém tocar na minha pele, os meus neurônios sensitivos vão registrar o toque. E existe entre eles, que estão no tato, na pele, e a minha medula espinhal, onde estão os neurônios de associação, centros nervosos, antes glândulos nervosos. Nos glândulos é como se tivesse, vamos imaginar, 100 células nervosas intercomunicando ali, para identificar se uma delas sabe que toque é esse. Se não souber, vai para os centros nervosos, que tem duas carreiras deles ao lado da medula vertebral. Se ninguém souber o que significa esse toque, entra-se dentro da medula e pergunta para os neurônios de associação, desde a base até o cerebelo, o cérebro primitivo. Se não achar a resposta, que tipo de toque é esse, entra no cérebro emocional, no neocórtex. Se não tiver a resposta, vai para o perispírito. Se não tiver, vai para a mente. Se não tiver, vai para a consciência. E a lei determina que você usa primeiro tudo que você tem, 99% transpiração, e depois você pede para os universitários o restante. Então, se eu sei o que é um átomo, o que é uma molécula, porque Kardec nos ensina a criá-los, se eu sei o que é, interagindo com a matéria mental, tendo um propósito enobrecedor, com certeza eu vou fazê-lo, porque a ciência acadêmica nos ensina a fazer o transplante de célula-tronco, que está mais exatamente nos fêmuros e na bacia para os adultos, mas estão espalhadas por todo o corpo. E a célula-tronco, onde você enviá-la, ela sabe fazer o tecido. E foi o que nós aprendemos a fazer em primeiro lugar em nosso corpo, pedindo para quem sabe fazer, já que eu não sabia criá-las. E hoje eu sei criar a célula-tronco. Eu não preciso incomodar a fábrica no setor onde eu quero, a gente já cria no local. A CESP, a Companhia Energética de São Paulo, assim era o nome quando eu trabalhei lá, ela preferia o funcionário que não sabia nada. Tinha uma escola que treinava o profissional para que ele trabalhasse na empresa sem vícios, não trazendo vícios de nenhum lugar, desde os profissionais mais simples. E o Antônio Hermílio de Moraes também, 6 meses de curso para te capacitar, principalmente espírito de equipe. Ele te treina para ser um dos colaboradores, que ele não chama de funcionários, não chama porque ele continua vivo. E ele falou: eu tenho 40 mil filhos, e com seus familiares, 100 mil pessoas na família que eu sou responsável. Mas ele que treinava a pessoa para trabalhar na sua empresa. Se não enquadrasse, eu tenho pessoas da família, muito conhecimento, mas não tinha espírito de equipe. Outro, menos conhecimento e espírito fraterno, solidário, etc. Esse foi contratado, o outro não. Até aqui tudo bem? Então, nesta construção, se eu sei fazer alguma coisa, no mínimo eu sei comer, sem saber o que está acontecendo quando come. Eu posso selecionar pelo menos o alimento que tem as características, o energismo que vai reconstruir aquele tecido. Por exemplo, os meus olhos, basicamente a estrutura que vai nutrir adequadamente a parte física é a vitamina A, que está na cenoura. Agora, como eu vou canalizar o máximo dessa vitamina para os meus olhos? Lembrar do coelhinho que come a cenoura crua, arrancada lá na hora, com preferência você que plantou, e você tem 100% da energia. Se ralou sem pedir licença com a lâmina qualquer, a maioria dos elementais sai na carreira. Não avisamos, a hora que vê
aquela situação, eles pensam que vão dilacerar-nos. A gente não pede licença, não explica o porquê está fazendo. E se cozinhar e jogar água fora, jogou mais de 70% das proteínas ou da vitamina A. E se comer a cenoura 1h30 depois que foi cozida, não tem mais nada útil ao corpo. Vai ter prejuízos para ele expulsar o que está na cenoura, porque não tem mais nada útil ali. Então, se eu sei canalizar do que já está pronto, tanto da proteína vegetal, animal, seja lá qual for, eu vou pegar do que está pronto. Mas se eu sei criar, primeiro eu mentalizo os átomos, transformando em alimentos e em medicamentos. Isso é Kardec, Livro dos Médios. Está do item 126, vou repetir até o 131, Laboratório do Mundo Invisível. Então, se eu estudar um pouquinho a respeito da matéria mental, eu vou ver que ela é composta de seres vivos incontáveis. Ela nasceu dos fluidos. Se lá eu gravava neles as minhas virtudes para transformá-los em moléculas saudáveis, a matéria mental não é diferente. Leon Denis fala: eu vou gravar nela a minha inteligência e os meus valores. E essa matéria mental vai transformar-se no que eu estiver mentalizando. E como faço isso? Emmanuel, na obra, Leon Denis, na obra O Grande Enigma, André Luiz, quando fala da matéria mental, libertação, e Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, capítulo 2, os potenciais da mente. Se eu não tenho inteligência do que eu vou pensar, eu não tenho poder imaginativo. Não tem como imaginar a criação de um átomo se eu não sei como fazê-lo. Se eu sei como fazê-lo, além da inteligência que me dá o poder imaginativo, eu posso acionar os meus desejos. E os desejos vão transformando-se em entidade com a forma correspondente ao que eu estou pensando e imaginando. Então, se você está imaginando uma pele mais saudável, ossos mais saudáveis, e o que você queira do seu corpo, vai acontecendo, porque quem pensa, cria a realidade que está pensando. E André Luiz, em Sinal Verde, ele coloca na lição Desejos, capítulo 24. Se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. Ou seja, se eu quero eu mesmo pensar, sou eu que vou interagir com a matéria mental. E ninguém consegue pensar sem interagir com ela. E ninguém consegue interagir com a matéria mental sem permutar valores. Então, se eu quero, eu penso. Eu começo a criar a entidade a partir dos meus desejos, imaginando a criação de um órgão, de um tecido, do que eu almejo. Se eu pensar, eu estou agindo, interagindo, atraindo os elementos e gravando neles, conforme o Grande Enigma de Leon Denis, repito, as minhas virtudes, os meus propósitos. Agora, se não sei, eu vou ter que pedir para quem sabe. Se eu não sei que em mim existe uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, eu vou sentar e falar: eu quero receber um passe. Mas na lei do passe, doa quem tem mais. Quem está sentado pode ter mais do que quem está de pé. Se todos nós estivermos estudando ou aqui nesse grupo, todos nós vamos sair em equilíbrio, um ajudando o outro. E o que tem mais não fica sem quando ajuda o outro, porque tem uma fonte inesgotável. Quanto mais doa, mais límpida a água fica. Se eu chupo uma laranja, jogo a sua semente na terra, eu tenho um pé de limão. E eu tenho um limoeiro que tem 2 tipos de limões. Entendeu o que ela disse? Ela chupou uma laranja, que era de uma enxertia, cujo cavalo era um limoeiro, e normalmente sementes de laranja de uma enxertia produz limoeiros. E o dela é diferentão, porque produz 2 tipos, com certeza 2 espíritos animais no mesmo corpo. E lá no quintal do meu sogro, no fundo assim, tinha um pé de limão, na divisa, curiosamente dava 2 ou 3 tipos de limões, 3 tipos.
o Tahiti, o galego e o limão rosa. E ninguém, eu não sei se era enxertia, não sei quem plantou, porque nasceu sozinho. E lá, não sei se é coisa do meu sogro, o pé de manga dele dá 4 tipos de manga diferentes. É um pé de enxertia, venderam como manga coquinho, nunca deu uma manga coquinho. Aqui tem a aparência de coquinho, não tem sabor. Ela tem um formato diferenciado, mais compridinho, comprou como manga bourbon. Então nunca deu manga bourbon, de maneira nenhuma. Aqui tem a aparência dela mais miudinha, tem aquele monte de linha que depois gasta meia hora para limpar os dentes, mas doce que é uma beleza. Então dá 4 tipos de mangas diferentes. Com certeza, a sua pessoa, com seus cuidados, porque se você dá um adubo para um vegetal, para uma roseira, muda a coloração das flores, das folhas e a árvore frutífera, dos frutos e assim tudo mais. Porque quando você interage, a família do Luiz, todos que interagem com as orquídeas, tem parte deles, da alma deles nas orquídeas. Eles estão encarnados nelas. Tudo que a gente olha, eu não levo meio segundo para mudar a estrutura da água. Eu faço isso enviando parte da minha consciência para a água. O amor que eu possuo ou o que eu tenho no momento. Eu posso transformá-la num mais perfeito medicamento ou num mais terrível veneno, vai depender. Tá? Uma pergunta aqui do Evandro, mandou 3, mas 2 é para amanhã já. Tá? Em que momento a mônada deixa de ser apenas um princípio espiritual passivo e se torna apta a interagir de modo mais ativo com a natureza? Então Kardec começou a história assim, na questão 21 do Livro dos Espíritos. A matéria existe de toda a eternidade ou é uma criação? Então a resposta foi que ela é uma criação. Só Deus existe de toda a eternidade. 22 a pergunta. É algo que tem extensão, que afeta os nossos sentidos, que é impenetrável? A matéria que você conhece, sim, mas não a matéria primitiva que está longe de conhecer. E quem falam que sábio é quem reconhece a própria ignorância. Tirou o que achava que sabia e fez a pergunta de novo. Que definição poderia dar dessa matéria que você está falando? Pode-se dizer que a matéria é o laço que prende o espírito, que ainda não nasceu. Psiquismo divino. É um instrumento do qual ele se serve, porque ele já está trabalhando para individualizar-se como a menor partícula. É um instrumento do qual ele se serve ao mesmo tempo sobre o qual ele já exerce uma ação. Então, mesmo antes de nascer, ele já tem uma certa expertise, por isso é o princípio inteligente. Então, tem inteligência parcial, porque se ele não se unir a outro, ele não chega a lugar nenhum. Porque a expertise de um somado a outro, vamos dar um exemplo: átomo de cloro. Quem teria coragem de tomar cloro? Você teria? Ela sorriu, acho que tem coragem. Não, né? Sódio. O sódio, só de você olhar para ele e fica meio nervoso, ele já pode explodir. Mas quando você junta sódio e cloro, vira cloreto de sódio. Não é lá grande coisa para pôr na comida. O sal natural seria o ideal, com 78 nutrientes, aquele que a gente põe para o boi, para a vaquinha, que é o que nós usamos há mais de 10 anos. Agora, o cloreto de sódio já não é tão agressivo como os dois, né? 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio, formamos a água. Coloca 2 e 2, vira água oxigenada. Quem tem coragem de tomar? Só para... Mais 2 colheres salvam um animal que foi envenenado. Você põe boca abaixo, provoca o vômito, vomita o veneno, salva o animal. E é um excelente antisséptico e um excelente tira-mancha. Tira a mancha da pele e antisséptico. É fantástico, né? Cada coisa no seu lugar. Então ele começa, de acordo com Leon Denis e vários outros, eu é que vou gravar nele a minha inteligência inicialmente. Porque a Kardec segue a pergunta. Ele não perguntou sobre espírito, perguntou quando ele perguntava do que ele estava vendo, ele respondia da causa. A matéria é isso? Não, é aquilo. A causa dessa. Aí quando ele pergunta dela, ele fala o espírito que nasceu dela para formar a matéria secundária.
O espírito, melhor, a inteligência é sinônimo ou atributo? Atributo. Há necessidade da inteligência do espírito atuar na matéria, quer dizer, de onde ele saiu, menos inteligente do que ele que já saiu, sim, para que a sua inteligência seja exercitada. Aí onde na questão 25 ele fala, estou falando ainda do princípio e não, ele vai ter a expertise de acordo com quem está convidando, mas a cada degrau ele vai adquirindo expertise para fazer tal coisa. Por exemplo, como 2 ou mais princípios, ele sabe que vai formar o amor substância, que é a base de construção da própria vida. Ele pode não saber edificar a própria vida, mas ele já está pronto como mão de obra a ser parte desse mecanismo, a transformar-se em fluidos, que é a sequência, depois em matéria mental e tudo mais que sabemos. E depois que ele adquire essas expertises, ele obedece à lei cósmica, mas não nos obedece. Tanto que quando a gente pensa mal dos outros, a gente pensa que está transformando eles em maldade. Não, nós estamos destruindo o nosso universo. Então, eles fogem de nós. Se fosse lá em Minas Gerais, eu falava assim, como o diabo foge da cruz. Então, qualquer matéria mental, se eu desvirtuar essa matéria mental, conforme esse desvirtuamento de energia criadora, ela passa a ser destruidora, porque ela vai agir contra mim e vai formar um câncer, por exemplo. Mas já tem a sua inteligência de acordo com esse degrau. O terceiro livro é para mostrando degrau a degrau a expertise que vai, pelo menos em parte, um caminho mais curto, porque você estuda a vida inteira e não sabe quase nada a respeito. Mas você vai treinando os seus elementos quando você treina para dirigir um carro. Depois que você já automatizou todo mundo, você precisa pensar em pisar na embreagem? Precisa. Quando você lembra que precisa. Não é isso? Se você não pensa, sabe apenas o trajeto, fica olhando no sinal do trânsito, pensa em pisar na embreagem, não sabe pisar no freio, um carro automático, se o pé esquerdo pisar no freio, ele capota o carro. Porque ele não sabe, ele vai pisar com força. Porque a embreagem você pisa até no fundo, e o freio não. Você vai pisar até o tanto que você quer frear. Então fica tudo automatizado, ele já tem a expertise para aquela função. Então treinou ele para uma função, ele não vai fazer outra coisa enquanto você não treiná-lo para outra coisa. Por isso que há necessidade de conversar com os órgãos, com o corpo, com os átomos, com células, moléculas, para que a gente possa ir aperfeiçoando o próprio corpo. Isso está em Kardec, na Gênesis capítulo 11, item 11. É o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai aperfeiçoar o seu corpo. Deus fornece o material, os elementais. E a instrução, também conforme está no Evangelho. Agora, cada um vai dando aptidão. Por exemplo, vamos fazer um desafio? Ficar nessa posição. Quem topar pode ficar. Então você treina eles para te obedecer, ficar o tempo necessário. A prancha, quando vocês conseguem ficar na prancha, sabe, a prancha fica com os cotovelos? Quantos minutos vocês ficam? Eu comecei com 15 minutos e tremia, que parecia que ia desmontar tudo. Já fico 3 minutos. Você vai treinando eles para aquela função. Então você que vai capacitando o seu povo, e de acordo com o que você come, que vai dar essa sustentação para eles, e vai fazendo o processo. Eles têm sim a sua inteligência, porque ele está aberto ao aprendizado cósmico. Agora é você que vai canalizá-lo e gravar neles as suas virtudes, conforme Kardec, ou a sua inteligência, conforme Leon Denis, e vai capacitando-os ou unindo-os, dando a eles forma e função. Dentro do campo da mediunidade, vou fazer essa questão da mediunidade, nós temos aqui várias pessoas que estão online ali, que fazem parte do grupo de estudos. Nós temos relatos da questão do choque anímico, né? O quanto que isso favorece, né, principalmente alguns espíritos em condições, né, no plano espiritual ainda, numa recuperação, o quanto que favorece o choque anímico em uma reunião mediúnica, no caso, tá?
Com esses conceitos que você foi trazendo assim, do nosso corpo, né, queria que você explanasse um pouco dessa importância, né, porque o relato tem da importância desse choque anímico no corpo do médium, para que inclusive favorecesse a sua continuidade, por exemplo, o seu tratamento. Então, quando a gente fala choque anímico, estamos falando de animismo. Então, eu estou falando da energia minha, do médium. Se vocês observarem a obra Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz fica assombrado, porque Aulos está mostrando ele o diálogo de na época era horrível essa palavra, doutrinador, mas vamos por hoje, né? Evangelizador é mais chique, não é? Nem dialogador, fica evangelizador. E falou, mas o espírito não está ouvindo nada que esse moço está falando. Então olha um pouquinho para baixo, esquece do centro frontal da mente e olhe na área cardíaca. Ele via que saía um jato de luz, os valores anímicos daquele dialogador. Falou, isso está sentindo, ia direto no centro cardíaco do médium, que repassava o conteúdo para a entidade. Então esses valores bem direcionados, como Kardec coloca isso na obra O Céu e o Inferno, ele começa esta lição na obra A Gênese, deixar ela para depois. No Livro dos Espíritos, o homem poderia sempre vencer as suas más encarnações pelos seus próprios esforços? Sim. E na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta? A vontade. No Livro dos Médiuns, com a vontade convenientemente dirigida, ele constrói átomos e alimentos, medicamentos. Então já pode aliviar a dor de um espírito. Porque na sequência, no Evangelho segundo o Espiritismo, agora não apenas convenientemente dirigida a vontade e pensamento. Você vai rebanhar uma porção de fluido melhor agora, os fluidos dirigidos para o bem, pensamento e vontade dirigidos para o bem. Você já rebanha esse fluido e transforma ele pela oração numa magnetização, e com essa magnetização, conforme está na obra O Céu e o Inferno, você vai aliviar, você vai interagir no perispírito do desencarnado que está sofrendo, desagregar os elementos densos, aliviá-lo. E se ele é o espírito, porque Kardec na sequência fala agora, evoque o espírito do indivíduo. Mas não era o espírito? Não está desencarnado? Então ali era a alma, que estava sofrida. Aliviou, agora evoque o responsável por ele, que é o espírito, e com palavras bem conduzidas, harmoniosas, leve-o ao arrependimento. Porque é ele que estava usando aquela alma para fazer o que estava sendo feito. E na obra A Gênese, agora construindo moléculas saudáveis, etc. Então essa energia, o que nós chamamos de choque anímico, são os meus valores. Pode ser morais ou espirituais, os valores do meu caráter, do meu comportamento, somado às minhas virtudes, os meus valores espirituais, e por que não ao meu conhecimento, porque ele disse que o que dá norte à minha mediunidade, conforme está no Livro dos Médiuns, é o meu saber, a minha cultura e os meus valores. Pior do que os maus espíritos são as minhas más inclinações, são elas que os atraem. Então ficou mais ou menos claro? Então o choque anímico vai depender do que eu tenho para ofertar, porque se eu vou dialogar com a entidade e eu peço para ela fazer algo que eu não faço, é delicado você convencê-la no diálogo. Agora, se você pede auxílio pelo preço de 2, pelo preço de 1 atender 2, fala, nem eu sei e nem ele. Então, intua-nos, inspire-nos. Por isso que normalmente o dialogador ele não vê e nem ouve. Ele é intuído, ele é inspirado, para não gerar confusão no processo. Então, esses valores é que vai acordar de acordo com o nosso propósito de vida, não só com o que eu estou falando para o espírito, a entidade, seja qual for, mas com a minha conduta após a fala, porque ele tem o direito de me seguir depois, que a lei lhe dá esse direito, para ver se eu faço o que eu pedi para ele fazer. Mais alguém? Ficou mais ou menos claro? Sebastião,
Eu peço para que você dê um exemplo do Dr. Hugo Filártiga do Nascimento. Você conversou com a consciência de uma estudante de medicina que ela estava com um problema muito grande e hoje ela se tornou uma profissional sem dor. O professor Hugo Filártiga do Nascimento, além de ser professor de medicina sem nunca ter sido médico, embora hoje a gente sabe que cirurgião dentista também é médico, mas eles têm a mania de falar que não é, porque estuda também, pelo menos em parte, mas nunca foi médico em si, vamos falar um clínico geral. E ele, por conhecer medicina, e ela é estudante de medicina, ela tinha uma doença nos ossos, doía até trincar o osso. E falaram para ela que era karma, que ela tinha que sofrer porque ela usou a medicina indevidamente, criou sofrimento nas pessoas e agora tinha que sofrer. Mas a lei não é de punição. Você pode ajudar pessoas sem sofrer. O amor como a multidão de pecados ou de equívocos. Ela não aceitou. Na próxima reunião nós evocamos a consciência dela, responsável por aquela criatura. E um longo diálogo aconteceu e ainda vou pensar. Não convenceu totalmente, mesmo ele com todo o cabedal, 45 anos de professor de medicina e espírita consciente. Na próxima reunião, aceito. A moça sarou. Ela não sabe por que sarou, mas sarou porque mudou o projeto. Percebeu que a lei não é de punição. Com certeza, fora do corpo, eles devem ter continuado o diálogo. Porque, como o professor Hugo transformou-se o seu cabedal de conhecimento científico para ser um espírita consciente. Alguém numa casa espírita em Três Lagoas estava lecionando sobre a obra Evolução em Dois Mundos. E lá numa altura ele enroscou no negócio. A humildade chegou e falou: alguém na plateia pode explicar esse negócio para mim, que eu não estou entendendo nada aqui. Ele levantou na hora, que ele não me enjeitava um e falou: eu, porque ele não entendia de anatomia, fisiologia. Ele tinha mais de 30 cursos de anatomia, fisiologia, embriogenia, biologia, química, física. A hora que ele levantou a mão, já não era mais ele, pelo jeito. Ele deu 3 horas de aula sem parar, sem saber, porque ele não tinha ainda estudado o livro Evolução em Dois Mundos. E aí foi só aquela, foi só isso. Aí alguém que deveria ser o motorista para levar outros num evento próximo, acho que era na cidade de Dracena, e o motorista houve um problema e não pôde. Falou: você pode nos levar? Sim. Já que ele era um motorista, levou, entregou o povo lá para o evento e falou: então eu vou ficar dormindo até a hora de irmos embora. E o palestrante não veio, houve um problema e ele não conseguiu chegar. Falou: você poderia, bateu lá, estava dormindo já, você poderia dar aquela aula de novo? Falou: como? Eu não lembro nem do que aconteceu direito, mas vamos lá. E falou 3 horas e pouco de novo, porque era um evento, que era o dia todo. E aí transformou-se num espírita consciente. Aí ele foi, aí estudou mesmo, até criar a própria câmera quilha. Você, antes do passe, tirava uma foto da sua aura, às vezes tinha espírito dentro da sua aura. Depois que aplicava o passe, o espírito já não estava ali, um intruso mais dentro da sua aura, e etc. Então tirava dos seus dedos, e etc. E foi um verdadeiro fenômeno. Na apometria, por exemplo, enquanto alguém estava fazendo o ritual, ele que tinha conhecimento e valores, ele já tinha saído do corpo, atendido a pessoa, estava esperando a pessoa terminar o ritual. Porque só sai do corpo quem tem valores, quem tem propósito e quem tem conhecimento. Não adianta fazer ritual para achar que vai sair do corpo, você vai criar um estado ilusório que saiu e não saiu coisa nenhuma. Ficou mais ou menos claro? Se tudo é espírito,
Então imagine o oceano de seres pequeninos que estão compondo o ar que respiramos, os elementais, ou em formato de elementais. Eles já foram capacitados, enriquecidos para nos atender de acordo com a nossa necessidade. Mas faça um esforçozinho, cada um, pelo menos, idealizando um pensamento harmônico, os sentimentos mais sublimados, as palavras e as atitudes que queremos edificar daqui para frente, se já não as temos. E de acordo com a imagem mental que estamos fazendo, imaginando-nos, idealizando coisas boas, pensando em coisas boas, sabendo que as ideias e os planos vão canalizar energias responsáveis por reorganizar os nossos complexos campos celulares, harmonizá-los ou aumentar a produtividade. E como faremos isso segundo Joana de Ângeles? Nós vamos nos visualizar saudáveis no campo psicobiofísico, também na área moral e espiritual. Moral, comportamento ético, e espiritual, as nossas virtudes. Então, visualizem-se saudáveis, em perfeito equilíbrio, curados ou recuperados naquilo que pretendem. Se vendo assumindo novas responsabilidades para novos comportamentos, novos valores, ou desejando desenvolver atividades que você não desenvolveu até então. E vai respirando, sabendo que o ar está impregnado de fluidos enobrecedores, que venham ao encontro de nossas necessidades, ou os elementais, como matéria mental, esperando que gravemos neles as nossas virtudes, após o seu convite para entrar em nosso mundo mental e transformarem-se em átomos, em alimentos, em medicamentos, em elementos que vão expandir nossa memória, aumentar o nosso campo de raciocínio, intelecto e, ao mesmo tempo, na conduta moral, facilitar a nossa compreensão de nós mesmos, construir uma realidade para a humanidade, desejando que todos os seres sejam felizes, sejam saudáveis e vivam em paz. Para isso, pensemos na verdade que é Deus, no caminho que nos conduz a ela, que é o Cristo, o caminho da verdade e da vida, sabendo que a verdade é mãe da liberdade. Procure sentir o que estão pensando, sinta a presença de Deus, sinta a presença do Cristo em nossa própria consciência. Procure mentalizar, ou daqui por diante falar o que estamos sentindo a respeito de Deus, do caminho da verdade que compõe a vida. E viver o que estamos falando. Então, pensar como Jesus pensou, sentir como Ele sentiu, falar como Ele falou e viver como Ele viveu. Com certeza seremos as criaturas mais felizes, mais pacíficas, mais serenas e mais saudáveis do planeta Terra. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina
e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.